Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos analisar a nota que a editora HarperCollins Brasil soltou em relação a toda a controvérsia aí dos nomes errados que eles fizeram, né? O Orquê e o Gobelin. Nós vamos ler essa nota, explicar o que eles falaram e eu vou mostrar para vocês que parece que eles não leram e não viram o vídeo que eu fiz, né? Infelizmente parece que não tiveram essa atenção. Ou se eles viram o vídeo e leram o artigo, parece que não entenderam, porque todo o texto fala totalmente algo que não tem relação com aquilo que eu expressei. Né? Eles entenderam um sentido totalmente oposto e inverso do que eu falei. Né? Enfim, mas eu vou esclarecer para vocês tudo aqui e comentar e explicar para vocês. Né? Basicamente, para você que não está entendendo toda a controvérsia, a HarperCollins entrou para o mercado editorial brasileiro e adquiriu os direitos das obras do Tolkien, e eles fizeram uma série de traduções e modificaram aí, a palavra orc. Orc agora tem a escrita com O-R-Q-U-E, orque, e goblin tem a escrita como gobelin. Né? Eles falaram, né, os próprios tradutores disseram que fizeram uma adaptação fonética. O que é adaptação fonética? É pegar uma palavra e aportuguesar ela. Né? Por exemplo, a palavra marketing. Né? Marketing com aportuguesamento iria ficar marketingo, por exemplo. Ou Aragorn iria ficar Aragorno. Ou Gandalf iria ficar Gandalfo. Hobbit iria ficar com um R no início e com um B. Enfim, deu para entender mais ou menos que é o aportuguesamento, né? E isso foi o que os próprios tradutores disseram em entrevistas e tudo mais. Eu discordo dessa forma de fazer isso. Existem várias citações do Tolkien a respeito de como a palavra orc tem que ser traduzida, várias cartas. Além disso, tem ainda o contato que eu tive com os próprios tradutores da Europa, que traduziram as obras do Tolkien. Alguns deles tiveram contato com o próprio Tolkien na época. Né? Eu entrei em contato com a tradutora Vittoria Aliata, que traduziu para a versão italiana, e ela teve contato com o próprio Tolkien na época, e ela me explicou como foi que foi utilizar os critérios aí para traduzir essa palavra, né? E tudo mais. Então, essa controvérsia toda, né? Se todos os tradutores da Europa não fizeram adaptação fonética, quer dizer então que só os tradutores brasileiros estão corretos em fazer a adaptação fonética e os tradutores da Europa estão todos errados. É algo meio estranho, né? E além do mais, pelo fato de que a Vittoria Aliata teve o contato com o próprio Tolkien, né? E é interessante como ela explica para a gente aí todas as regras, né, que tem que ser traduzido pelo sentido, pelo significado, e não realizar adaptação fonética. Não existe nenhuma citação do Tolkien em que ele diga que deva ser feita adaptação fonética. Ao contrário, ele diz que as palavras têm que ser traduzidas pelo significado. Né? E além do fato de nenhum tradutor ter utilizado a adaptação fonética, e não há regra nenhuma expressa do Tolkien sobre a adaptação fonética, a própria tradutora Vittoria Aliata explicou que tem que ser traduzido pelo sentido da palavra, né, que ela conheceu, né, teve contato com o próprio Tolkien, e além disso existem várias citações do Tolkien nos artigos que eu escrevi, que estão dispostos lá no site Tolkien Brasil. Tem um vídeo que eu gravei aqui nesse mesmo canal, com mais de uma hora, explicando tudo que o Tolkien falou, com várias citações e tudo mais. Então, basicamente, essa é a ideia. Né? Além disso, a palavra orquê e gobelin são palavras em francês. Então, não é propriamente um aportuguesamento, já que as palavras são idênticas ao francês. Ao que parece, os tradutores pegaram essas duas palavras em francês e colocaram aí como forma de tradução para orc e goblin. Né? Então não seria o aportuguesamento, não seria nada em relação a isso. O que é mais complicado ainda se foi utilizada palavras em francês ao invés de ser a palavra original. Então, na dúvida, né, entre colocar uma palavra francesa e deixar o original orc e goblin, é bem melhor deixar o original com as próprias palavras que o Tolkien colocou. Né? Agora os tradutores quiseram, de certa forma, criar palavras ou introduzir palavras aí no português. Orque, com R-O-R-Q-U-E, não tem nenhum significado em português. É uma palavra que não existe para o português. Enquanto que o Tolkien gostaria que as palavras que fossem utilizadas tivessem sentido para quem lesse. Né? Enquanto que gobelin, se vocês forem ao dicionário Aurélio, vocês vão ver que gobelino e gobelin, né, que são sinônimos, são um tipo de tapeçaria francesa, aqui no nosso dicionário em português. Não tem significado de goblin para os brasileiros.
Então é interessante que nenhuma das duas palavras se encaixa na nossa língua portuguesa, né? Tanto é pelo fato de que as traduções, né, de Portugal manteve orc sem alterações, como no inglês, e traduziu goblin pelo sentido. Lá eles traduziram como duende, enfim, tem toda a tradução e explicação disso, né? Mas ainda está coerente de acordo com as diretrizes que o Tolkien fez. Enfim, eu dei mais ou menos uma explicação geral, mas os artigos estão bem claros, com as várias citações, basta você ler. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou disposto, inclusive na internet, as pessoas sempre me perguntaram sobre várias coisas, apontaram vários detalhes, eu sempre respondi e sempre apresentei para vocês. Então é bem claro o que Tolkien deixou expresso, está no próprio guia do Tolkien, a regra clara lá, né, e tudo mais. Então vamos à leitura da nota explicativa da editora HarperCollins, né? Então temos o título aqui, Nota de esclarecimento sobre o novo padrão de tradução de Tolkien no Brasil pela HarperCollins Brasil. Padrão, né? Padrão é algo que realmente é interessante, mas será se realmente segue as diretrizes do Tolkien? É isso que nós vamos verificar aqui, né? Porque, como eu já mencionei, Tolkien não queria adaptação fonética, né? Então vamos ler aqui o texto, né? No complexo processo de edições de livros, os tradutores são parte fundamental, sem dúvida nenhuma, né? Para editar um livro e traduzir, tudo bem. A arte de traduzir demanda do tradutor o conhecimento e a sensibilidade para transformar enunciados enigmáticos na língua original, de modo que o leitor possa compreendê-los em sua língua materna. Então, aqui já entramos no primeiro tema. Para que o leitor possa compreender na sua língua materna. Orque não tem significado em português. Gobelin significa um tapete francês. Então não tem significado essas duas palavras de acordo com o que é colocado. Gobelin, inclusive, é utilizado na França, como eu já mencionei. Os outros países, nenhum utilizou adaptação fonética para Goblin. Muitos deles traduziram a palavra para criaturas que são da própria região daquele país, né, como tem aí na tradução francesa de 2015, mais ou menos, né, acho que é de 2015, na tradução de 2018 do galego, enfim, tem várias traduções, tem uma lista, inclusive, que eu fiz, postei no grupo do Tolkien Brasil, sobre todas as traduções da palavra Goblin, e nenhum tradutor da Europa utilizou o critério de adaptação fonética. Deixar isso bem claro aqui, né? Então, por quê? Tem que ser compreendida, né, a palavra. Então, o significado é importante. Para isso, é preciso moldar a linguagem, gerando inevitáveis alterações em relação ao original. Aí é que está a controvérsia, né? Moldar a linguagem ou traduzir. O que os tradutores fizeram foi a adaptação fonética, e o que Tolkien rejeitava, como já disse, né? Uma tradução nunca será a mesma coisa que o livro original, sem dúvida nenhuma. O original é bem melhor, né? Pois traduzir não se resume a transferir ou substituir palavras de um idioma a outro. Pressupor que uma tradução é única e idêntica ao seu original é também pressupor que as línguas são transparentes, e desse modo o tradutor seria mero reprodutor das ideias do autor. Eu acho que o ideal seria se o tradutor fosse um reprodutor das ideias do autor e não inventasse nada e colocasse coisas em cima da obra do Tolkien, né? Mas vamos prosseguir aqui, né? Não é bem assim. Há muitos impasses linguísticos e culturais que uma boa tradução precisa superar de maneira adequada. Como eu já mencionei, seria interessante se fosse um reprodutor das próprias ideias do autor e não colocasse ideias do tradutor em cima das obras do Tolkien, mas evidentemente que certas adaptações, certas questões de tradução têm que ser colocadas, porque realmente é muito difícil e colocar tudo como se fosse idêntico, né? Não teria como fazer uma tradução literal. Então, nada, aliás, nem isso é contestado aqui, né? A gente contesta a regra que o Tolkien coloca e o que os tradutores fizeram, né? Não se questiona propriamente a tradução nesse sentido, né? Então, continuando, J.R.R. Tolkien representa um esforço dobrado na empreitada da tradução. O próprio autor, que era um filólogo de renome, reafirmou muitas vezes que, antes de qualquer coisa, toda a sua mitologia foi escrita com o intuito de dar um mundo às línguas inventadas por ele, ou seja, cada palavra escolhida por Tolkien não é apenas um veículo para a narrativa, mas parte integrante do mundo subcriado. Assim, a riqueza poética e a complexidade linguística de sua obra são incompatíveis.
Isso também já foi esclarecido no meu artigo. As palavras são importantes para o Tolkien, né? Muitas pessoas perguntam, né? Ah, por que vocês estão falando tanto só de 2 palavras? O que isso tem a ver com Tolkien, né? São só 2 palavras. Tem que você está pagando, né? Você é um consumidor, aí tem o seu direito de fazer reclamação. Eu, particularmente, já tenho todas as obras em inglês e tudo mais, e estou nessa de fazer os comentários apenas com o intuito de demonstrar e evidenciar o que Tolkien pretendia, né? Eu não preciso ler obras em português, mas para o leitor que depende dessas obras em português, é que eis a questão, né? E é, portanto, necessário evidenciar e corrigir, né? Todo erro a gente sempre vai lá e corrige. Isso é o mínimo que a editora pode fazer pelos tradutores, através dos tradutores, né? E também em relação aos fãs, né? Então, continuando aqui, é realmente uma obra complexa para ser traduzida, mas quando se está diante de um erro, nada mais natural do que corrigi-lo, né? Por tudo isso, editar e traduzir a obra tolkieniana foi um desafio que nós, da HarperCollins Brasil, abraçamos ao lado de uma série de entusiastas e especialistas que foram incorporados ao projeto para pensar em cada detalhe. Inclusive, a editora já me chamou para vários projetos, alguns eu recusei, outros eu cheguei a aceitar, né? As pessoas falam, Eduardo está nessa porque ele não foi chamado para projeto pela editora. Pelo contrário, eu sempre tive contato com o editor, ele me ligou, assim que a HarperCollins adquiriu os direitos da obra, ele me ligou e a gente conversou bastante sobre essa questão toda das traduções e tudo mais, mas eu prefiro optar sempre por aquilo que eu considero como sendo verdadeiro. Existem pessoas que não se vendem, e vocês têm que ter noção disso. Eu não faço parte desse grupo que quer promover Tolkien e lucrar com isso, basicamente. Eu faço parte do grupo seleto de fãs que tem essa genuína contestação. Nada mais legítimo do que mostrar e evidenciar que é um erro e que deve ser corrigido. Agora, se vocês querem promover tradutores ou promover questões pessoais, aí vai da iniciativa da editora, né? Não cabe a mim questionar as suas vontades de lucrar com a obra do Tolkien ou suas vontades comerciais aí participando aí junto a determinados grupos, né, e tudo mais. Além da dificuldade que uma tradução coerente de Tolkien exige por si só, a grande adversidade de encarar a reedição de obras cujo universo já está consolidado no imaginário popular, se não pelos próprios livros, já traduzidos anteriormente, pelas adaptações cinematográficas de seus principais títulos, Os Seus Anéis e o Hobbit, também não pode ser desconsiderada. Muito bem, justamente, também não pode ser desconsiderada. O que a HarperCollins está dizendo aqui? As palavras que foram utilizadas nos Seus Anéis, nos filmes dos Seus Anéis e do Hobbit, não podem ser desconsideradas. Valfenda, por exemplo, vai permanecer. Foi muito utilizada nas traduções anteriores, foi muito utilizada nos filmes e a editora decidiu manter, porque ela já se consolidou. Agora me pergunto, Orc e Goblin não se consolidaram entre os fãs? Eu quase não vejo, inclusive, outros fãs que não são tão assim ligados na questão tolkieniana, mas eles continuam escrevendo Orc com C e não com QUE, né? Desse modo, continuando aqui, né? Desse modo, apesar de alguns termos não terem sido traduzidos anteriormente de maneira mais adequada, do ponto de vista da fidelidade com o sentido proposto por Tolkien, alguns já estavam tão arraigados na cultura popular que sua alteração poderia gerar ruído entre os leitores. O que fazer diante disso? Cada caso foi levado em conta e discutido individualmente por toda a equipe envolvida nessa nova produção. Todos os critérios de padronização e tradução foram exaustivamente debatidos por um conselho de especialistas chamado internamente de Conselho de Tradução. Novamente, aqui está dizendo padronização. Se vocês traduzem Valfenda e permanecem com Valfenda, a palavra foi traduzida de acordo com o sentido e reunida para formar a palavra, né? Todas as outras palavras foram traduzidas pelo sentido, né? Vou dar um exemplo. Topo do vento é uma tradução pelo sentido, né? O topo do vento existe aí todo o sentido, para quem vai ler em português vai entender, né? E foi traduzido de acordo com o sentido. Não é uma adaptação fonética. Como é uma padronização se as duas palavras orc e goblin foram adaptadas foneticamente e as outras foram traduzidas pelo sentido? Não há padronização diante disso, né? Então, continuando aqui. Foram exaustivamente debatidos pelo conselho especialista chamado internamente Conselho de Tradução. Esse conselho discutiu literalmente cada tradução de termo, cada raiz da palavra,
cada associação fonética, viu aí, eles estão fissurados nessa coisa de adaptação fonética que o Tolkien não disse em lugar nenhum que tem que ser feito e tudo mais, né? Para que chegasse a um consenso. Portanto, todas as conclusões adotadas nas obras impressas são frutos de acordo das seguintes pessoas. Aqui eles estão dando a famosa carteirada, né? Olha só pra gente, olha só o currículo nosso, que nós somos especialistas e tudo mais. E para mim esse tipo de coisa é simplesmente o argumento da autoridade, né? Que é um argumento, uma falácia, na verdade, né? Onde se a pessoa utiliza, mas fulano de tal falou, então deve ser verdade, fulano de tal falou, então isso deve ser verdadeiro. No caso que Ronald Kimes, Samuel Souto, Reinaldo José Lopes são especialistas, então eles têm renome para falar disso. Aí vocês falam, né? Mas você está usando o mesmo argumento em relação aos tradutores da Europa. Mas os tradutores da Europa tiveram contato com o próprio Tolkien, né? E eles tiveram a tradução aceita pela família Tolkien e pelo próprio Tolkien ainda em vida, né? Então é diferente de falar com relação a especialistas brasileiros que tomam suas decisões do que falar em relação às pessoas que tiveram contato com o próprio Tolkien e fizeram de acordo com o que ele mesmo disse, né? Enfim, vamos continuar aqui. Passando para a próxima página. E aí eles dão essa carteirada falando sobre os tradutores, né? Em alguns casos, algumas decisões tomadas destoam um pouco das traduções anteriores. Todas elas foram pensadas e repensadas, buscando chegar sempre ao termo que, na opinião conjunta dos integrantes do Conselho, seria aquele que Tolkien escolheria se escrevesse em português. Como eu já mencionei, né, o Tolkien não quis adaptação fonética. Ele não quis que o Hobbit fosse escrito com R e com B só, entendeu? Tá tudo escrito lá, né? Basta ter boa vontade, ler os artigos e ver o vídeo, né? Para tanto, o Conselho procura consultar principalmente o texto Nomenclatura de Os Seus Anéis ou Guia para os Nomes de Seus Anéis. Também citei esse guia, o que Tolkien disse nesse guia lá. Vocês vão verificar que o Tolkien disse para se manter a palavra orc. Ele está escrito, né, tem a citação toda nos artigos, né? Em tal guia, o autor deixa bastante claro o que se podia, o que se devia traduzir da nomenclatura de seus livros e o que ele queria que ficasse intacto. Tolkien explica no guia que no texto original do inglês, o inglês representa a fala comum do suposto período. A língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum. Os nomes em inglês devem, portanto, ser traduzidos de acordo com seu significado e não adaptação fonética, o mais próximo possível. Então, se fosse traduzido pelo significado, orc deveria achar uma criatura ou algo relacionado para se colocar com significado. Orque não tem significado nenhum em português. Entendam isso, né? E enquanto que nas traduções da Europa, por exemplo, em espanhol, eles traduziram como orco. Orco tem um significado, é uma criatura folclórica, mitológica em espanhol. Enquanto orque na França tem um significado. E é uma criatura folclórica semelhante em vários aspectos aos orcs que Tolkien colocava, né? Não propriamente iguais, mas porém semelhantes, né? Então a tradução pelo significado. E ao que parece aqui, eles ignoraram essa própria regra basilar do Tolkien no guia, né? E eu já comentei sobre isso, né, nos artigos. Portanto, tudo aquilo que estava em Westron, fala comum, que foi traduzido para o inglês por Tolkien, deve ser traduzido para o português, que assume seu lugar como língua da tradução. Correto? Tem que traduzir. A partir da citação acima, é possível perceber ainda que o próprio Tolkien entendia que uma tradução sempre abre uma pequena margem para adaptação ao mencionar que tudo deveria ficar o mais próximo possível. Não, calma. Sempre abre uma pequena margem para adaptação. Se fosse assim, o Tolkien não iria escrever um guia. Ele escreveu o guia justamente para dizer o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, o que não deveria ser adaptado ou não. E lá ele diz que a palavra orc tem que ser mantida, né, com aquela grafia orc, ou então K para os de língua germânica, né, como poderemos ver aqui mais adiante, né? Então não é que dá liberdade para o tradutor fazer o que quiser com a tradução. Ele mesmo diz que escrevendo o guia não se dá essa liberdade, né? Outro exemplo que demonstra que Tolkien entendia que o trabalho do tradutor merece certa discricionariedade nas escolhas. Basta ler os artigos que eu escrevi, especialmente o artigo Diretrizes. Você acha que o Tolkien iria dar essa discricionariedade aos tradutores?
Vejam lá para vocês verem todas as citações, o que o Tolkien dizia sobre essa tal de discricionariedade, essa liberdade dada aos tradutores, né? Essa licença poética com a própria obra dele. Foi quando comentou sobre a tradução Rivendell. Aqui ele fala sobre a tradução pelo significado. Não é propriamente liberdade de fazer o que quiser, bem entender com as palavras. Note que Valfenda, a tradução Valfenda, assim como várias outras palavras que foram feitas na última tradução, tem um apelo pelo significado. Né? Fenda, o vale, né? Reunidas as duas palavras aglutinadas, igual a palavra Rivendell. Tem essa ideia de sentido, e não é uma adaptação fonética. Se fosse uma adaptação fonética, Rivendell iria ficar algo como Rivendello, né? Como adaptação fonética, como os tradutores da HarperCollins querem colocar. Então foi uma tradução pelo sentido. Né? Então, continuando aqui. Assim está exposto no guia, mas é claro que o tradutor está livre para conceber um nome na língua de tradução que seja adequado, de novo, o próprio Tolkien dizendo, seja adequado em sentido ou topográfico. Né? Tá vendo? Adequado em sentido. O significado da palavra para Tolkien era importante nessas traduções. E ele ainda diz, né, nem todos os nomes na fala comum são traduções precisas daqueles em outras línguas. Certamente não teria como traduzir tudo perfeitamente da fala comum, né, das palavras que estão colocadas pelo próprio Tolkien e traduzir para a língua. Ele mesmo menciona que as traduções não são necessariamente compatíveis e tudo mais. Né? É difícil traduzir o Tolkien em relação às nomenclaturas. Mas ele diz aqui que tem que ser adequado de acordo com o sentido e não adaptação fonética. Então a HarperCollins não entendeu que a adaptação fonética é o grande problema todo. Né? E se eu for contar para vocês a história toda da adaptação fonética, eu vou gravar outro vídeo falando só sobre a tradução sueca e esse problema em torno da adaptação fonética. Né? A parte destacada da citação acima é cristalina em evidenciar a impossibilidade de haver correspondência exata entre os termos de todas as línguas. Basicamente, né? Isso é um problema das questões do Tolkien, né? Foi por isso que traduções ao redor do mundo fizeram, em maior ou menor grau, diversas adaptações da nomenclatura. Eles não fizeram adaptações, eles fizeram tradução pelo sentido. Orque, em francês, significa uma criatura, tem um significado. Orco, em espanhol e em italiano, tem um significado para essas línguas. Em Portugal, orc não tem significado, não tem uma tradução propriamente. Então eles deixaram a palavra sem alterações. Né? Então não é adaptações, o Tolkien não permite tal tipo de adaptação. Basta ver aí os vários artigos que eu escrevi. Né? Tem várias citações do Tolkien sobre o que ele considerava. Né? O Tolkien, na verdade, ele não queria dar liberdade aos tradutores, senão ele não teria escrito o guia. Né? Isso é bem claro. O que dizer, por exemplo, da tradução italiana de Seus Anéis, de 1967? Bom, vamos lá. Estamos chegando na tradução italiana, que eu entrei em contato com a própria tradutora, Vittoria Aliata, que é uma princesa, inclusive, da Itália. Né? Ela mesma teve contato com o próprio Tolkien na época que ela estava fazendo a tradução e perguntou para ele o que deveria ser aplicado ou não. Continuando. Que por discricionariedade da tradutora, calma, discricionariedade da tradutora? Como assim discricionariedade da tradutora se o próprio Tolkien atuou junto com ela? Né? Ele mandava cartas para ela com os detalhes, mandou vários trechos, ela reenviava as cartas para ele e mostrando os termos. O próprio Tolkien aprovou a tradução da Vittoria Aliata, da tradução italiana. Ele leu essa tradução, ele tinha cópias da tradução italiana em casa. O filho dele, o Michael Tolkien, leu a tradução e considerou como uma ótima tradução. Então o próprio Tolkien, um amigo do Tolkien que era professor italiano, de italiano em Oxford, leu também e gostou da tradução. Enfim, vocês estão falando coisa que vocês não sabem aqui, né? Optou em não traduzir orc para o correspondente orco, e sim para o diminutivo orquete. Sem dúvidas, foi uma tradução adaptada. Foi uma tradução pelo sentido. Orquete tem um significado. Né? Orquete é tipo como se fosse um diminutivo de orc, ou de orco. Né? Por exemplo, seria como se fosse pequeno orc, se fosse traduzido pelo sentido, colocar o sentido. Para nós que falamos português, orquete seria algo como um orquinho, ou orquizinho, né? Ainda tem o sentido de pequeno orc. Então não é propriamente uma adaptação fonética como os tradutores fizeram. É uma tradução pelo sentido, porque a tradutora entendia que os orcos, ou ogros, são muito grandes, e o orc do Tolkien era um pouco menor, né?
E tal adaptação contou com a aprovação do próprio Tolkien. Então já esclareci aqui já, né? Que chegou a elogiar a escolha. Sim, ele elogiou a escolha com tradução pelo sentido e não da adaptação fonética. Ademais, outras traduções escolheram traduzir orcs para criaturas similares em suas culturas. Exatamente, tradução pelo sentido. Mas que, sabe-se, não são correspondentes exatos. Exatamente, o próprio Tolkien dizia que não era correspondente exato, mas na impossibilidade teria que ser colocado. O próprio francês utilizou isso. Vocês vão citar logo adiante a carta do Tolkien que cita o termo em francês, justamente pelo fato de que não é propriamente um termo exato, porém é uma criatura na França, né? Então, tudo isso, como eles colocam aqui, né, tudo isso faz parte do processo editorial, como comentado no início dessa nota. Processo editorial esse deles que seguiram as diretrizes do Tolkien, né? Os europeus seguiram e só os brasileiros estão aí com essa coisa de adaptação fonética agora, né? Os tradutores brasileiros e o tradutor da Suécia, que por sua vez o Tolkien odiou, né? São esses dois tradutores aí que estão com essa questão de adaptação fonética. Por esse motivo, optou-se por utilizar no novo padrão de tradução a palavra orques, quando no original em inglês foi utilizado orcs, por exemplo. Era melhor ter mantido no original se não tivesse correspondente, né? Como mencionado antes, Tolkien determinou que a língua de tradução substitui o inglês. Portanto, no caso de orcs, deve haver uma tradução. Pode haver uma tradução, desde que seja pelo sentido. E orque não tem sentido no português. Porém, como fazer isso se não dispomos de termo correspondente em nossa língua nativa? Exatamente, não tem termo correspondente em nossa língua nativa para orc, né? Justamente. Agora parece que vocês estão começando a entender, ou será que não, né? Não dispomos de termos. Em Portugal, por não dispor de termos semelhantes, eles deixaram a palavra no original. É a palavra do Tolkien que foi colocada, né? Um exemplo aí, a própria palavra marketing, né? Tem um significado e a palavra é em inglês ainda, da mesma forma, né? A solução encontrada, continuando, né? A solução encontrada pelo Conselho de Tradução uniu a bagagem teórica, continuando aqui, uniu a bagagem teórica, né? Vamos ver aqui. De seus membros às instruções de Tolkien. Enfim, continuando. Em seu guia, que foi especificamente direcionado às línguas germânicas, exatamente, direcionado às línguas germânicas, como alemão, sueco, o tradutor sueco fez a adaptação fonética, e aí com o guia se corrigiu isso, né? Muito tempo depois na Suécia se corrigiu o que o tradutor da Suécia fez, né? Dinamarquês, etc. Né? E eles optaram pela palavra orque com K. Tolkien recomendou aos tradutores germânicos uma certa adaptação. Não é adaptação, meu Deus do céu, quanto ao termo orc. Orc com K é uma palavra que tem significado para os de fala de língua germânica. Orc também em inglês pode ser escrito tanto orc com C quanto orc com K. Né? A palavra orc tem origem latina, né? E então orc com K tem um significado para eles, é uma criatura folclórica germânica e tudo mais, né? E também coloquei até a citação de dicionário folclórico de língua germânica que fala sobre a palavra orc. Para o Tolkien, ele sugeriu que fosse escrito com K, porque traz aí uma maior proximidade com essas línguas germânicas, né? Ao invés de escrever com C propriamente. Mas não se trata de uma adaptação fonética, é uma escrita de acordo com o significado. Né? Portanto, para a nossa língua, o termo foi aportuguesado para orque. Orque é uma palavra em francês. Que aportuguesamento é esse que utiliza uma palavra em francês para uma palavra que deveria ser aportuguesamento? Né? A palavra orque é uma palavra francesa, então não é aportuguesamento. Né? Seguindo o tipo de adaptação recomendada. Não foi recomendada a adaptação fonética por parte do Tolkien. Podem procurar, não vai haver nenhum tipo de recomendação por Tolkien que faça adaptação fonética. Se fosse feita a adaptação fonética, se cria uma palavra. O Tolkien não gostava de criações de palavras em cima da própria obra dele, né? Mas no ensino de línguas românicas, como português, francês e italiano. Em italiano foi utilizado orco, que tem significado em italiano. Em francês foi utilizado orque, que tem significado em francês. Que mais? Em espanhol, orco, que tem significado em espanhol. Né? Orquete, que tem significado em espanhol, como eu já mencionei. Então, como orc é uma palavra em inglês,
e a língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente de fala comum, orc outro erro aqui. Orc, para o Tolkien, foi utilizada da forma em língua antiga, né, inglês antigo, e não com inglês moderno. O pessoal da HarperCollins confunde o orc da palavra antiga com o orc da palavra moderna, né? Mas enfim, a língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente de fala comum. Não faria sentido mantê-la em sua grafia original. Não faria sentido em mantê-la na sua grafia original? Como assim? É manter o original ou manter o que os tradutores quiseram colocar? Enfim, com orquês, mantém-se também a similaridade fonética com o original orc e orcs, né? Enfim, isso é contestável, a similaridade fonética. E o que eles estão dizendo aqui é que orque, se for pronunciado, se for lido, vai ser a mesma coisa que orc escrito. Quando, na verdade, existem várias questões regionais. O Brasil é um país complexo nessa questão de sotaques e tudo mais. E eu acho que orque vai trazer mais problemas quanto a esse sentido para quem lê do que soluções. Orc, com C, já tinha aí a aceitação pelos fãs, já é lido, já se entende o sentido, né, da palavra e tudo mais. Enfim, ademais, o próprio Tolkien confirma a possibilidade dessa grafia em uma língua românica, no caso em francês. Tudo bem, ele confirma a possibilidade dessa grafia para o francês, correto? E em trecho na carta número 144 de 1954. Assim, orcs, alguns orcs, des orques, ocorre em volume 1, página 359. Aqui ele cita, né, nas cartas do Tolkien, que o Tolkien utilizou como correspondente à palavra orc em élfico, a palavra orques. Aqui justamente é uma palavra em francês, e não uma palavra em português. Os tradutores da França utilizaram orques, justamente pelo fato de que o Tolkien utilizou o significado, né? O Tolkien está dizendo aqui, olha só, essa palavra em élfico significa para o francês orque, ou seja, significado. Ele não está dizendo que é uma adaptação fonética, como eu já mencionei, ele deixou bem claro isso. Desse modo, concluímos que a HarperCollins Brasil passou a fazer uso de um termo utilizado pelo próprio Tolkien, mas aí é que está, utilizar um termo francês para colocar no português, isso não é tradução. Tendo sido seguidas todas as suas instruções. Não seguiram todas as instruções, podem ler aí os artigos, o vídeo está aí disponível. Se você quiser, você mesmo vai fazer seu julgamento, né? Substitui-se o inglês pela língua de tradução, português, adaptando-se termo. Não há essa ideia de adaptação em Tolkien, diante da inexistência de um correspondente exato em português. Na ideia de não haver correspondente, a regra é não se traduzir. O Tolkien deixa isso claro, né? Manter o máximo mais próximo possível do original. Se possível, não traduzir. Inclusive, o Tolkien era contra traduções das palavras no início. Ele só deu essa possibilidade de tradução pelo significado muito tempo depois. No início, vocês vão ver nas cartas do Tolkien que ele não queria que as nomenclaturas fossem traduzidas, né? Ele só deu essa liberdade depois de refletir aí sobre os significados das palavras. Para outro cujo uso já havia sido indicado pelo autor no francês orques. Então, aqui eles estão declarando claramente que eles pegaram a palavra em francês e utilizaram aí no português. Então, contradiz o que eles mesmos acabaram de dizer, que era um aportuguesamento, né? Se eles estão dizendo que é adaptação fonética, não iriam utilizar uma palavra do francês, mas estão utilizando a palavra do francês e admitindo que utilizaram essa palavra aqui. Idioma que possui a mesma origem românica na nossa língua nativa. Entre as similaridades, acho que o italiano e o espanhol são mais próximos ao português do que o francês, né, decorrência aí das próprias origens, né? O espanhol é bem mais próximo, né? Enfim, ou seja, o critério para a adoção do termo orque em português não apenas está de acordo com as orientações do próprio autor, como está dentro da discricionariedade do tradutor, também reconhecida pelo autor em seu guia. No guia, o Tolkien não dá essa discricionariedade de adaptação fonética. Isso é até cansativo dizer, repetir isso várias vezes, parece que eles não leram o artigo que eu escrevi, como eu já mencionei, né?
Vale mencionar que a questão do termo orquês é apenas uma partícula de um amplo e diverso espectro sobre o qual o Conselho de Tradução vem se debruçando há meses para que a tradução seja feita com a máxima fidelidade possível à intenção original do Tolkien. Então eles estão dizendo aqui, é uma coisa pequena, então dentro da grandiosidade que eles estão fazendo e tudo mais. Se é uma coisa tão pequena, corrige, muda para o original e pronto. Simples assim, uai. Diversos outros pontos também são objeto de minuciosa análise, tais como critérios de padronização. Se é uma padronização, está descaracterizado. Quer dizer que há uma padronização de utilizar palavras em francês na tradução? Há uma padronização de adaptação fonética, sendo que o Tolkien não autorizou isso? Não há tal padronização se vocês utilizam palavra em francês para traduzir uma palavra que deveria ser em português ou se manter o original, né? Manutenção de idiosincrasias do próprio original tolkieniano que podem parecer despadronização ao leitor desavisado, entre outros, né? A complexidade e o estilo característicos de Tolkien são tão fora do comum que os revisores de sua época costumavam, por vezes, corrigir termos. Aqui eles já vão mudar o tema, já saiu do tema, né? E expressões que, na verdade, nada tinham a ser corrigidos. O Tolkien precisava lhes escrever explicando porque tinha escolhido esta ou aquela palavra. Justamente por isso que o Tolkien era tão contra esse tipo de adaptação que era feita pelos tradutores e que agora a HarperCollins está fazendo, né? Desrespeitando as regras dadas pelo próprio Tolkien. Um exemplo é o plural dwarf, anão, que segundo as regras gramaticais de língua inglesa deve ser grafado dwarfs, anões. Tolkien, contudo, adotou um plural não convencional para a palavra, grafando de forma irredutível dwarfs como plural de dwarf. Ele chegou ao ponto de irritar-se com os revisores de Seus Anéis, que insistiu em corrigir a palavra para dwarfs, algo bem semelhante ao que a HarperCollins está fazendo, né? Adaptar o que o Tolkien escreveu, ao invés de deixar no original do Tolkien, eles estão utilizando a adaptação fonética, regra não expressa pelo Tolkien, ou eles estão utilizando a palavra em francês. Embora as palavras inglesa e portuguesa sejam de origem distintas, optou-se por manter em português um plural diferenciado, que refletisse, assim, dentro do possível, a singularidade dos anões tolkienianos e do uso proferido por Tolkien da grafia no original. Assim, embora o singular... Aqui estão querendo explicar a palavra anão, né? Anãos, plural. Dwarf seja traduzido e escrito normalmente como anão, o plural dwarfs aparece como anãos, forma que, de acordo com as regras do português, não é errado, apenas menos usual que anões. Eu vou escrever um artigo ainda sobre essa mudança de ananos e anãos que eles fizeram. Vai ser outro tema para debate, né? Eu ainda estou escrevendo o artigo ainda, vendo os critérios que o Tolkien utilizou, né? Enfim. Mas aqui, até agora, eles não mencionaram Gobelin, né? Cadê a menção sobre a palavra Gobelin? Justamente porque Tolkien não disse para traduzir essa palavra. Ele disse que essa palavra Gobelin basicamente não deve ser traduzida ou mantida no original. Nenhum tradutor da Europa adaptou foneticamente, né, essa palavra, né? Então é interessante dizer isso, que eles não mencionaram Gobelin aqui. Não há ideia de adaptação fonética quanto à palavra Gobelin, né, e tudo mais, e que tem um significado, como eu já mencionei, no dicionário, né? Além disso, o modo de escrever, por vezes arcaico, de Tolkien, não raro faz com que o leitor de língua inglesa precise fazer uso de um bom dicionário. Textos escritos entre os anos de 1910 e 1920, como A Queda de Gondolin, fazem parte de uma fase peculiar da escrita do autor, que são textos que soam bem estranhos e arcaicos em inglês, e por isso mesmo também precisam soar dessa mesma forma em português. Isso tanto é verdade que Christopher Tolkien, como editor de A Queda de Gondolin e Beren Luthien, fez questão de colocar no final de ambos os livros uma seção de glossário com termos obsoletos, arcaicos e palavras raras. Inclusive, alguns dos nomes próprios que fazem parte de línguas inventadas por Tolkien têm grafias ligeiramente diferenciadas de versões posteriores, a exemplo de Melkor, que depois recebeu um R no final. Melkor, aqui eles estão tentando justificar as alterações feitas na Queda de Gondolin e Beren Luthien, que não vem ao caso sobre a questão toda de Orquê e Gobelin, né? Aqui já é outro tema, basicamente, né? Fato este que poderá causar um impacto extra aos leitores já habituados às obras de Seus Anéis e Silmarillion. Agora aqui, continuando, né? Agora sim eles voltam ao tema, né? Com relação ao eventual estranhamento quanto a termos que agora aparecerão de forma diversa daquela encontrada em traduções anteriores,
jogos derivados ou adaptações cinematográficas, ainda que o apego do público a uma ou outra expressão consolidada deva ser considerado, ele não pode servir de parâmetro para o trabalho se estiver em desacordo com o esmero técnico que se espera de uma obra de Tolkien. Como vocês estão dizendo que estão seguindo as obras do Tolkien, seguindo as regras do Tolkien e desprezando o que o público está dizendo. Né? O público está todo dizendo, basicamente em vários posts que eu escrevo, está dizendo que não concorda com essa adaptação, que viram o que o Tolkien disse e que não concordam com isso. Né? Já tem até pessoas que estão fazendo petição aí por causa disso e etc. Né? A editora reitera que está aberta a críticas. Ao que parece não, porque não leram, ou parece que não leram o meu artigo, né? No máximo soltaram essa nota, não houve nenhum debate com os tradutores, basicamente nada foi debatido, simplesmente ou não leram o artigo ou basicamente não entenderam, né? Não descarta a possibilidade de repensar escolhas que se provarem equivocadas. Eu mencionei em vários artigos provando que estão equivocados, né? Contudo, o critério para determinar a adequação ou não de um termo não pode ser o gosto pessoal. Quer dizer, então, que a palavra original, orc, do próprio Tolkien, é o gosto pessoal? Né? O que eu estou dizendo é que tem que ser utilizada a palavra orc, ou então algo que fosse coerente com as diretrizes do Tolkien. Isso não é um gosto pessoal. Né? Inclusive, a própria palavra, né, orc com C, foi escrita pelo próprio Tolkien, né? Ou mesmo a consolidação do termo e uso por costume por parte de alguns leitores, sendo que no próprio texto eles dizem que várias palavras se mantiveram no costume dos leitores, que por isso que eles iriam manter, como por exemplo Valfenda, né? Aqui outra incoerência no próprio texto. Por isso seria um desrespeito ao legado linguístico e literário do Tolkien. Desrespeito ao legado linguístico e literário do Tolkien são essas palavras adaptadas foneticamente que o Tolkien não autorizou em nenhum documento, em nada, em nenhuma carta. Tolkien autorizou a adaptação fonética. Ele rejeitou a adaptação fonética no momento em que ele viu isso feito pelo tradutor da Suécia. Os tradutores da Europa toda, em especial espanhol, francês, italiano, germânicos, não fizeram adaptação fonética. Só os tradutores brasileiros fizeram. Nem o de Portugal fez adaptação fonética, né? Por fim, é impossível determinar com 100% de certeza qual seria a preferência de Tolkien para a tradução ou adaptação de alguns termos. Ele deixou um guia para quê? Qual o objetivo do Tolkien deixar um guia se não era para expressar a vontade dele, né? Uma vez que ele mesmo não pode mais fazer tal avaliação. Mas com base em outras traduções, ou seja, com base em outras traduções justamente que o Tolkien pôde ter acesso, né? Inclusive a já mencionada italiana, que contou com a aprovação do autor e preferiu a utilização do diminutivo da palavra orco, orquete, devido a uma interpretação completamente subjetiva. Como assim? Uma interpretação completamente subjetiva. O Tolkien apoiou essa tradução. O Tolkien apoiou e discutiu com a Victoria Aliata o termo orquete, se seria orco, orquete ou não. Né? E eles tiveram contato através de carta e o Tolkien aprovou, gostou dessa tradução, que é uma tradução pelo sentido e não adaptação fonética. Então vocês não entenderam nada basicamente do que foi dito nos artigos, não entenderam toda a essência, que é dizer que é tradução pelo sentido. Né? A despeito do seu significado original no inglês, tendo como referência as próprias diretrizes do autor e até o momento considerada a falta de conclusões objetivas em relação às poucas críticas. Vocês estão de brincadeira com poucas críticas, né? Só no Tolkien Brasil, cada post que eu escrevo são mais de 200 comentários reclamando sobre essas adaptações. Tem gente, como eu já mencionei, fazendo petições para isso, né? E até gente fazendo outras reclamações e tudo mais, né? A nova tradução recebeu, sentimos-nos confiantes que estamos fazendo um projeto editorial o mais coerente possível com a proposta do Tolkien. Assim, fazemos nossas as palavras do próprio autor em carta a seu editor da época da publicação do primeiro volume de Seus Anéis, em 1954. I have exposed my heart to be shot at. Eu expus meu coração para que ele fosse alvejado. Aqui eles estão dando uma de nós fizemos a tradução e estamos aí para ser criticados para isso mesmo, né, e tudo mais. Quando na verdade vocês não conseguiram nem entender nada do artigo que eu escrevi, não conseguiram sequer entender o que a Victoria Aliata falou na tradução dela, né, que foi uma tradução pelo sentido e não pela adaptação fonética. Nenhum tradutor utilizou adaptação fonética. Gobelin é uma palavra francesa e não tem significado no Brasil, significado só de tapete, orque
não tem significado no Brasil. Tá bem claro isso, né? Mas quem ainda não conseguiu entender, basicamente pode deixar os comentários aí que eu vou responder, né? E aqui eles colocam a bibliografia que eles utilizaram, né? Que foi basicamente as cartas do Tolkien e a nomenclatura do Senhor dos Anéis, né? Basicamente esses dois tipos aí. Então, pelo que vocês puderam perceber, eles não citam a maioria das citações que eu coloquei nos artigos, ocultaram, demonstrando aí que não querem entender o que o Tolkien disse claramente, sequer citaram o que o Tolkien disse sobre a palavra orc, não citaram nada sobre a tradução, entre aspas, a adaptação fonética de Gobelin, né? Enfim, eles fizeram uma nota aí para assim, vamos mandar uma nota para os fãs aqui, para tentar dar um cala-boca para eles, e a gente consegue publicar nossos livros e continuamos vendendo aqui para o pessoal que vai continuar comprando esses livros, mesmo que a gente publicar com esses erros aqui, e vamos soltar essa nota para silenciar isso, né? Mas há um problema que toda vez que sai uma tradução, todo mundo vai ficar questionando. Ocorreu o mesmo que aconteceu com Ananos, que foi o mesmo tradutor, Ronald Kimes, que fez essa palavra enano, né, e colocou na tradução dos Filhos de Húrin, foi bem criticada na época, e sempre continuou sendo criticada a tradução da Martins Fontes por causa disso. Então, temos aí 25 anos para ficar reclamando de orque e Gobelin, porque são justamente palavras que desrespeitam o que o próprio Tolkien deixou em cartas, deixou expresso, e o que o próprio Tolkien disse para os tradutores da Europa. Então, espero que vocês tenham visto e deixado bem claro. Se vocês têm qualquer dúvida, deixe os comentários, leiam os artigos, vejam os vídeos, que vocês vão entender tudo aquilo que foi expresso por mim aqui. Então, muito obrigado pela atenção. É isso, né? Espero que tudo seja esclarecido. Se a editora HarperCollins mudar, ficaremos muito gratos em relação a isso, né? Não é uma coisa pequena, né? Uma palavra com muito significado, especialmente para os vilões aí das obras do Tolkien, especialmente, né? Então temos aí que manter essa coerência com o que o próprio Tolkien disse e deixou expresso em seus documentos e tudo mais, né? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até mais.